Sessão ordinária de 29 de outubro de 2019. Expediente. Estão presentes nessa sessão ordinária os senhores vereadores Bento Alves Rivas, Elcio Pereira Riga, Francisco Dias Ferreira, Marcelo Fernandes Piloto, Nilson Cavalcante Tenório, Renato Siqueira Rodrigues, Sordelino Dias Filho, Valfrido Calmeiro e Vitor Norbiades Valentino. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 54ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santos Vequinho, a realizar-se hoje, dia 29 de outubro de 2019. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina ao secretário a leitura do versículo bíblico. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Marcelo. Determina ao secretário a leitura da ata número 0016/2019 da 53ª sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2019. Ata número 16/2019. Ata da 53ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santos Felipe, Estado de São Paulo. Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 20 horas, no recinto do plenário vereadora Nadir Bernadette Rigo, da Câmara Municipal, 5 Avenida Barão do Rio Branco, 484, de Santos Felipe, São Paulo, sob a presidência do vereador Vitor Norbiades Valentino, secretariado por mim, Sordelino Dias Filho, primeiro secretário, esteve reunida em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santos Felipe. Feita a chamada dos seus vereadores, ficou registrada a presença de Bento Alves Rivas, Elcio Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Francisco Dias Ferreira, Marcelo Fernandes Piloto, Nilson Cavalcante Tenório, Renato Siqueira Rodrigues, Valfrido Calmeiro e Vitor Norbiades Valentino. Havendo quórum para deliberar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da Bíblia, a primeira epístola de São Paulo, versículo 3. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da ata número 15/2019, da 52ª sessão ordinária realizada aos 24 dias do mês de setembro de 2019. Terminada a leitura da ata, a referida ata foi colocada em aberto para recebimento de retificações. Não havendo retificações, a ata foi colocada em votação e aprovada por 8 votos. Nesse instante, o vereador Sordelino Dias Filho requereu 1 minuto de silêncio pelos falecimentos da senhora Maria Aparecida Rezende Cabral, mãe do senhor Ivandeci José Cabral, prefeito municipal, e para o senhor Reinaldo Trives, tio do vereador Renato Siqueira Trives. Dando continuidade, o senhor presidente publicou as matérias que constavam dos papéis expedientes. Balancete da Prefeitura Municipal de Santos Expedito, no mês de setembro de 2019. Balancete da Câmara Municipal de Santos Expedito, no mês de setembro de 2019. Requerimento do 17 de 2019, de autoria dos vereadores Elcio Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Rivas, Nilson Cavalcante Tenório, requerendo regime de urgência especial da tramitação do projeto de número 26 de 2019 do Executivo Municipal. Requerimento número 18 de 2019, de autoria dos vereadores Elcio Pereira Riga, Sordelino Dias Filho,
Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório, requerendo regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei de número 27/2019 do Executivo Municipal. Requerimento número 19 de 2019, da autoria dos vereadores Elvis Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório. Requerimento regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 28/2019 do Executivo Municipal. Requerimento de número 20/2019, da autoria dos vereadores Elvis Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas, Nilson Cavalcante Tenório. Requerimento de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 29 de 2019 do Executivo Municipal, dando continuidade aos trabalhos. O senhor presidente determinou o secretário chamado dos seus vereadores para o pronunciamento sobre o assunto de livre escolha. Feita a chamada dos seus vereadores, ninguém discutiu. Terminados os trabalhos da fase expediente, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da fase da ordem do dia e comunicou aos senhores vereadores as matérias que constavam na pauta para discussão e votação. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o requerimento de número 17/2019 de autoria dos vereadores Elvis Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório, de regime de urgência especial ao projeto de lei número 26/2019 do Executivo Municipal, ficando aprovado por 8 votos. Assim que o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 25/2019 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A seguir, o senhor presidente designou o vereador Sordelino Dias Filho para que fizesse o relatório especial do projeto que estava em discussão e, em seguida, determinou a suspensão da sessão por até 30 minutos para o parecer especial. Iniciada a sessão, o senhor presidente determinou o secretário a leitura do parecer do relatório especial. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discursou. Posto em votação o projeto de lei de número 26/2019 do Executivo Municipal, e nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convidou os senhores vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados os que fossem contrários a se levantarem. O projeto de lei de número 26/2019 do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o requerimento de número 18/2019 de autoria dos vereadores Elvis Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório, de regime de urgência especial, projeto de lei de número 27/2019 do Executivo Municipal, ficando aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 27/2019 da autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis de propriedade da Prefeitura de Santos Expedito. A seguir, o senhor presidente designou o vereador Sordelino Dias Filho para que fizesse o relatório especial do projeto que estava em discussão e, em seguida, determinou a suspensão da sessão por até 30 minutos para o parecer especial. Iniciada a sessão, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura do parecer do relatório especial. Feita a chamada dos seus vereadores, ninguém discursou. Posto em votação o projeto de lei de número 27 de 2019 do Executivo Municipal e nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convidou os vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados e os que fossem contrários a se levantarem. O projeto de lei de número 27/2019, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o requerimento de número 19 de 2019, de autoria dos vereadores Elvis Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório, de regime de urgência especial ao projeto de lei número 28/2019 do Executivo Municipal, ficando aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 28/2019 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas do Orçamento Geral do exercício de 2019 no município de Santos Expedito. A seguir, o senhor presidente designou o vereador Sordelino Dias Filho que fizesse um relatório especial do projeto que estava em discussão e, em seguida, determinou a suspensão da sessão por até 30 minutos para o parecer especial. Iniciada a sessão, o senhor presidente determinou o secretário a leitura dos pareceres do relatório especial. Feita a chamada dos vereadores,
Ninguém discussou. Posto em votação o projeto de lei número 28 de 2019 do Executivo Municipal e nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convidou os vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados e fossem contrários a se levantarem. O projeto de lei de número 28 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o requerimento de número 20 de 2019, de autoria dos vereadores Elvis Pereira Ribas, Sordelino Dias Filho, Bento Alves Ribas e Nilson Cavalcante Tenório, de regime de urgência especial ao projeto de lei de número 29 de 2019 do Executivo Municipal, ficando aprovado por 8 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 29 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A seguir, o senhor presidente designou o vereador Sordelino Dias Filho para que fizesse o relatório especial do projeto que estava em discussão e, em seguida, determinou a suspensão da sessão por até 30 minutos para o parecer especial. Iniciada a sessão, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura do parecer do relatório especial. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discussou. Posto em votação o projeto de lei de número 29/2019 do Executivo Municipal, que nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convidou os vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados e fossem contrários a se levantar. O projeto de lei de número 29 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei de número 23 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de São Expedito e da outras providências. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura dos pareceres das comissões. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discussou. Posto em votação o projeto de lei de número 23 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convidou os vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados e os que fossem contrários a se levantarem. O projeto de lei de número 23 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 8 votos. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar de número 8, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Santa Rita a promover a concessão de direito real e de uso imóvel e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura dos pareceres das comissões. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discussou. Posto em votação o projeto de lei de número 8 de 2019 do Executivo Municipal e nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do Regimento Interno, os vereadores responderam sim ou não à medida em que foram chamados pelo secretário. O projeto de lei complementar número 8 de 2019 do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente declarou aberta a fase de explicação pessoal e determinou ao secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores e que discursou com o vereador Sordelino Dias Filho, que cumprimentou a todos, o vice-prefeito Castro Bernadette, e os funcionários da Prefeitura Lídia Moisés, que estavam presentes na sessão, disse que gostaria de deixar as suas condolências à família do vereador Renato Siqueira Pires pelo falecimento do seu tio Reinaldo, pela pessoa querida por todos, que estava sempre presente em quase todos os velórios, fazendo sua parte como cidadão, e também a dona Cida, mãe do prefeito Francisco José Cabral, muito querida por todos, e pediu que Deus conforte a família de todos os moradores em São Expedito. A seguir, parabenizou todos os idosos em São Expedito e todo o trabalho que é feito com os idosos, parabenizou todos os idosos do Brasil. Assim, dando sequência à sua fala, disse que segunda-feira foi feita a festa para as crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro, e que parabenizou o trabalho que foi feito com as crianças e que parabenizou todas as crianças. E pediu que Deus proteja as crianças, que é o futuro de toda a nação. E finalizando, parabenizou
todos os professores do mundo inteiro que dão aulas em diversos locais do mundo, pois é uma profissão muito nobre. Pediu que Deus dê graça e sabedoria aos professores, que todos os alunos tenham muito respeito com os professores, pois sabe que hoje, se um professor corrigir um aluno, o pai da criança vai na escola para tirar satisfação com o professor, e que tem conhecimento que no Japão, quando passa o professor, é reverenciado pela nobreza de sua profissão. E por último, desejar a todos uma boa noite. A seguir, discursou o vereador Renato Siqueira Pires, que cumprimentou a todos os presentes e funcionários da prefeitura que estavam presentes na sessão, e em seguida parabenizou por mais um ano o projeto da Carretinha da Alegria e disse que no dia 12 de outubro foram entregues 12 cibalas para as crianças, e em nome de toda a equipe da Carretinha da Alegria agradeceu todos os doadores que contribuíram no projeto. Que esse ano, como a doação foi maior, foram distribuídos nas cidades de Emilianópolis, Ameliópolis, Flora Rica e Santos Pedido. Ensinando os trabalhos da presente sessão, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária e comunicou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Lei será realizada no dia 29 de outubro de 2019, terça-feira, às 20 horas. Eu, senhor Delírio Dias Filho, primeiro secretário, lavrei a presente ata para ser lida na próxima sessão, que, achando-se em tudo conforme, será aprovada e assinada pela mesa diretora dessa Casa de Leis. Câmara dos Estados Unidos, 15 de outubro de 2019, Vitor Norbiato Florentino, presidente da Câmara, Nilson Cavalcante Tenório, vice-presidente, senhor Delírio Dias Filho, primeiro secretário, Elcio Pereira Riga, segundo secretário. A ata está em aberto para retificações. Senhor presidente, eu quero fazer uma retificação aqui no versículo que foi colocado. Deixa eu achar aqui. Está escrito assim, teve o nosso secretário a leitura da Bíblia. Primeira Epístola de São Paulo, versículo 13. E é a primeira Epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Só esse depois. Retificação está em votação. Aprovada por 8 votos. A ata está em votação. Aprovada por 8 votos. O expediente deve... Após a leitura da ata, o expediente deve durar no máximo 30 minutos, de acordo com o artigo 284, parágrafo 4 do Regimento Interno. Determina o secretário a leitura dos papéis do expediente para conhecimento dos senhores vereadores. Ofício número 5.091 de 2019, São Paulo, dia 11 de outubro de 2019. Senhor presidente, na conformidade do disposto do artigo 2º, inciso 5º, 15º da Lei Complementar número 709/93, encaminho para o conhecimento de Vossa Excelência a cópia da sentença do acordo proferidos no auto da equipe publicado no DOI de 17 de maio de 2017 e de 2 de outubro de 2019, respectivamente. Por oportuno alento que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo conforme deliberação deste tribunal, exarado no processo PCA, apresento no ensejo de voto de distinta consideração. Antônio Carlos dos Santos, auditor. Câmara do Próximo Expedito, ao excelentíssimo senhor Vitor Norbiato, presidente da Câmara Municipal. Ministério Público do Estado de São Paulo, notificação. Objeto: análise da constitucionalidade da Lei 931, de 6 de julho de 1993, da Lei 1163, de 1º de julho de 2002, do município de Santos Pedido, que respectivamente concede abono de aniversário aos servidores municipais e permite aos servidores ausentarem-se do trabalho no dia do seu aniversário, sem desconto na remuneração. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, de ordem ao subprocurador-geral da Justiça Jurídica, fica a vossa senhoria notificado
para atender à solicitação contida no despacho que segue anexo, ficando ciente de que cópia dos autos do processo eletrônico foi remetida para o endereço eletrônico acima referido. A resposta deverá ser remetida necessariamente por e-mail para o endereço eletrônico subjurídica@mpst.mp.br, sendo que eventuais documentos físicos deverão ser digitalizados no formato preto e branco e com definição máxima de 100 dpi. Documento com volume de dados acessíveis serão devolvidos. O prazo para o atendimento da presente notificação consta do despacho que segue anexo e terá como marco inicial data de recebimento constante no AER. Caso haja qualquer dificuldade em acessar os autos, basta solicitar nova remessa através do endereço eletrônico subjurídica@mpst.mp.br. Despacho. Objeto: análise de constitucionalidade da Lei 931, de 6 de julho de 1993, da Lei de 1163, de 1º de julho de 2002, do município de Santos Benito, que respectivamente concede abono de aniversário aos servidores municipais e permite aos servidores ausentarem-se do trabalho no dia do seu aniversário sem desconto na remuneração. E a de ordem determina-se a realização das seguintes diligências. Primeiro, notifica-se o presidente da Câmara para que, no prazo de 15 dias, apresente a manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto acima. B. Informações sobre as providências que serão tomadas. C. Informações sobre a vigência e eventuais alterações. E D. Remessa de seu texto e cópia do seu processo legislativo. Segundo, notifique-se ao prefeito para que, no prazo de 15 dias, apresente a manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto acima. E B. Informações sobre as providências que serão tomadas. As notificações deverão ser realizadas por correio com aviso do recebimento, incluindo-se cópias desse despacho. O acesso dos autos será garantido através da remessa de e-mail contendo cópia digital integral desse procedimento. Projeto de decreto legislativo 1 de 2019 dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito municipal de Santos Benito relativas do exercício 2017. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial da Prefeitura do município de Santos Benito, constantes do processo PC 6562.98.16-0, relativos ao exercício de 2017. Os estritos termos do parecer prévio exarado pelo Eglégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme consta do referido processo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara de Paulo de Santos Benito, 14 de outubro de 2019, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidente e relator Marcelo Fernandes Belotto, vice-presidente Elvisei Pereira Riga, Sordelino Dias Filho, secretário. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara de Paulo de Santos Benito, aos 14 dias do mês de outubro de 2019, afixado em lugar público como de costume mediante edital. Maria de Fátima Rivas Rego, secretário-geral. Ofício 289 de 2019. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa Igreja Casa Legislativa cujo projeto de lei número 30, que revoga as leis de número 931, de 6 de julho de 1993, e a lei de número 1163, de 1º de julho de 2012, sendo que apresentamos para o momento externarmos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Valdeci José Cabral, prefeito municipal. Mensagem de justificativa ao projeto de lei de número 30 de 2019. Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência,
A apreciação desta Igreja Câmara Municipal anexo do projeto de lei que revoga as leis número 931, de 6 de julho de 1993 e a lei de número 1163, de 1º de julho de 2002. A presente propositura tem a finalidade de atender à recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, com o objeto de adequar a legislação municipal, sendo que após a instalação do procedimento, o Ministério Público entendeu que as matérias objetos da lei número 31 de 1993 e 1163 de 2002 apresentam manifesta inconstitucionalidade já reconhecida pelo TJSP. Desta forma, o que se busca é a adequação da legislatura municipal para que possa atender os preceitos constitucionais e demais normas legais, para que não haja prejuízo aos beneficiários e à administração pública. Por fim, salientamos que o Ministério Público já pugnou pela inconstitucionalidade das leis de referência baseadas em decisões recentes do Tribunal de Justiça, onde foram declaradas inconstitucionais legislações que tratavam da mesma matéria. Essas, portanto, as razões para a apresentação do projeto de lei ora encaminhado destinado à apreciação e aprovação pelos membros dessa Casa. Ivandeci José Cabral, prefeito municipal. Projeto de lei de número 30, de 24 de outubro de 2019. Revoga as leis de número 931, de 6 de julho de 1993, e a lei de número 1163, de 1º de julho de 2012. Ivandeci José Cabral, prefeito municipal do Estado de São Paulo, usando as atribuições que são conferidas por lei, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei de número 931, de 6 de julho de 1993, que dispõe sobre a concessão de abono especial de aniversário a todos os funcionários e servidores públicos municipais da Prefeitura de Santos Pedro. A lei de número 1163, de 1º de julho de 2002, que dá nova redação ao artigo 104 da Lei Municipal de número 267. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Páscoa Municipal, Bartolomeu José dos Passos, 24 de outubro de 2019. Ivandeci José Cabral, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de resolução de número 1 de 2019. Considerando a necessidade de orientar os usuários da rede de computadores quanto aos procedimentos básicos a serem adotados para a melhor utilização dos recursos de sistemas informáticos existentes, tendo em vista que a falha ou mau uso do referido serviço poderá causar graves danos aos equipamentos, à rede de sistemas e à administração do Legislativo Municipal. Considerando o avanço significativo do acesso, manipulação e distribuição da informação por meio dos diversos órgãos públicos e da sua fundamental importância no desempenho funcional dos servidores públicos, considerando que os recursos de hardware, software, sistemas, aplicativos e redes de comunicação devem ser utilizados exclusivamente para os serviços da Câmara Municipal, considerando por conseguinte a conveniência de se estabelecer critérios básicos para a utilização. Senhor Presidente, eu pediria dispensa dessa leitura, já que nós temos cópias em mão desse projeto de resolução. Dispensa da leitura do projeto está em votação. Aprovado por muitos votos. Dispensar a leitura do projeto. Justificativa. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 53 da Lei Orgânica do Município, doação de um bem móvel do município dependerá do interesse público manifesto que está devidamente caracterizado no presente caso
uma vez que os bens não estão em uso na Câmara Municipal e servirão para o uso de alguns setores executivos, ocorrendo assim uma economia aos cofres públicos, já que a Prefeitura não precisará dispor de erário para a compra dos bens. Tendo em vista os motivos assim elencados, apresentamos o presente projeto de lei para apreciação dos novos edis. Pedido 29 de outubro de 2019. Vitor Norberto Florentino, presidente da Câmara, Wilson Cavalcante Tenório, vice-presidente, Sordelino Dias Pinto, primeiro secretário, eu, Vicente Mineira Liga, segundo secretário. Projeto de lei número 1 de 2019. Autoria: mesa diretora. Dispõe sobre a autorização à mesa diretora proceder à violação. Presidente, eu pediria dispensar essa leitura desse projeto, já que todos nós vereadores temos cópias em mão. Leitura do projeto. Dispensa da leitura do projeto, está em votação. Aprovado por 8 votos. Fica dispensada a leitura do projeto. Câmara Municipal de Santos Pedido, convite para a audiência pública, dia 31 de outubro de 2019. A Câmara Municipal de Santos Pedido convida a população deste município para participar da audiência pública que será realizada no dia 31 de outubro de 2019, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 484, Centro, onde será discutido o projeto de lei de número 25 de 2019, que estima a receita fixa e despesa do município de Santos Pedido para o exercício financeiro de 2020. Santos Pedido, São Paulo, 28 de outubro de 2019, Vitor Norberto Florentino, presidente da Câmara, Marcelo Fernandes Belotto, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Determina ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores que queiram fazer o uso da palavra sobre assunto de livre escolha, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Pires. Com a palavra, o vereador Wilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, o vereador Valfrido Palmeira. Com a palavra, o vereador Pedro Paulo Silva. Com a palavra, o vereador Francisco Dias Pinheiro. Com a palavra, o vereador Sordelino Dias Pinto. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, o vereador Vitor Norberto Florentino. Com a palavra, o vereador Elvis Pereira Segundo. Ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que constam na pauta da ordem do dia as seguintes proposições para discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 001/2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santos Pedido relativas ao exercício de 2017. Determina ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de decreto legislativo número 001/2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e parecer favorável pelo presidente e relator Marcelo Fernandes Belotto, pelo vice-presidente Elvis Pereira Liga e pelo secretário Sordelino Dias Pinto. Determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão do projeto de decreto legislativo número 001/2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A palavra o vereador Renato Siqueira Pires, a palavra o vereador Wilson Cavalcante Tenório, a palavra o vereador Valfrido Palmeira, a palavra o vereador Pedro Paulo Ribas, a palavra o vereador Francisco Dias Ferreira, a palavra o vereador Sordelino Dias Filho, a palavra o vereador Marcelo Fernandes Belotto, a palavra o vereador Vitor Norberto Florentino, a palavra o vereador Vicente Pereira Liga. Projeto de decreto legislativo número 001/2019 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do Regimento Interno, determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores que deverão responder sim ou não à medida que forem chamados.
Vereador Renato Siqueira Pires. Sim. Vereador Nilson Cavalcante Tenório. Sim. Vereador Alfredo Calmeiro. Sim. Vereador Bento Alves Rivas. Sim. Vereador Francisco Dias Ferreira. Sim. Vereador Sordelino Dias Filho. Sim. Vereador Marcelo Fernandes Belotto. Sim. Vereador Vitor Norberto Florentino. Sim. Vereador Elvio Seide Pereira Riga. Sim. O projeto fica aprovado por 9 votos. Explicação pessoal. Determina ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores que queiram fazer o uso da palavra nesta fase de explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Renato Siqueira Pires. Com a palavra, o vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, o vereador Alfredo Calmeiro. Com a palavra, o vereador Bento Alves Rivas. Com a palavra, o vereador Francisco Dias Ferreira. Com a palavra, o vereador Sordelino Dias Filho. Com a palavra, o vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, o vereador Vitor Norberto Florentino. Com a palavra, o vereador Elvio Seide Pereira Riga. Despacho final. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será realizada dia 12 de novembro de 2019, às 20 horas. Por nada mais haver a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite.